Só que você, quando você cresce, o problema continua, só que ele fica muito pequeno e ele se torna insignificante. E aí você fala, puxa vida, esse troço pequeno me tirou noites e noites de sono. E muitas vezes, o que acontece? A gente, às vezes, na vida, a gente se perde. A gente perde, assim, a nossa essência. E tem até a ver com o que a gente está falando aqui, que é essa comparação, né? Essa comparação que a gente entra e que muitas vezes você se perde de você mesmo. Nesse processo de você querer ser igual ao outro, né? Você ter um outro como objetivo, outro como uma referência, você acaba deixando de ser você, deixando de ver o que você quer para ser o outro, para buscar o outro. E aí você se afasta muito de você. E teve um tempo que eu estava muito perdida, assim, de mim mesma, o que eu queria realmente, o que eu não queria. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Gente, o exercício mais poderoso que tem é você se olhar no espelho e falar aqui, ó. Falar. Você ouvir, sabe? Não é pensar, porque a gente tem muito essa coisa de pensar, mas só que quando a gente está pensando, a nossa ideia, ela fica meio solta. Quando você fala, você organiza o seu pensamento, você se reorganiza. E ainda melhor, quando você fala, você ouve, então você além de você reorganizar o que está na sua cabeça, você ainda escuta aquilo que você reorganizou. Então, falar com você é um exercício fenomenal, fenomenal. Então, eu chegava para mim mesma e olhava no espelho e falava assim, Sabrina, se você soubesse que amanhã, ou então na segunda-feira, numa sexta-feira, assim, você fosse morrer e esse fosse seu último final de semana, aonde você ia querer estar? Às vezes, assim, a gente fica meio que na dúvida, né? Vou para lá, vou para cá, tô fazendo isso para agradar o outro, tô fazendo isso porque realmente eu queria, porque eu quero, né, agradar, porque eu quero, ou eu tô fazendo isso obrigada. E aí eu começava a falar, não, e parava e falava, não, se eu tivesse os últimos momentos da minha vida, eu ia querer passar com essa pessoa, eu ia querer fazer isso, eu ia querer estar do lado de gente que eu sei que me ama, eu sei que gosta de mim, eu não ia querer gastar meu tempo para agradar ninguém que eu tô tentando fazer gostar de mim. Dane-se, sabe? É meio que um dane-se. Se você tá nesse processo de tentar fazer o outro gostar de você, já passou mais de 3, 4 dias, esquece, pula fora, sabe? Porque não vai dar. Tô falando principalmente de relacionamento, tá? Relacionamento amoroso, afetivo. A pessoa tá ali, você tem que ficar provando que você é bacana, que você é gente boa, que você é legal, que vale a pena ficar com você, né? A gente começa a entrar nesse processo de meio que provar para a pessoa que olha como é que vale a pena ficar comigo, olha como é que vale a pena, olha como é que eu sou uma pessoa boa, olha como é que eu sou bacana, olha como é que eu sou... Faz isso não, gente. Gasto de tempo, gasto de energia, gasto de tempo, gasto de energia. E eu tenho certeza que ninguém tá aqui para desperdiçar a sua vida, né? Então hoje eu cheguei e tô falando com vocês dessa questão do que? Da comparação. Por quê? Porque a comparação é um dos fatores que adoecem a sua relação com você mesma. A comparação excessiva, injusta, ela é fator fundamental, ela é fator crucial para trazer uma depressão, para trazer processo de ansiedade, para trazer processo de falta, de você perder a sua confiança em você mesmo. Por quê? Porque você tá sempre o quê? Você não adianta ser você. Você não presta, o que presta é o outro. Volto a falar, gente, esse processo é um processo que foi o quê? Foi uma comparação que foi excessiva. Foi aonde, Sabrina, que essa comparação aconteceu? Na infância. Então, na infância foi se dando isso, você foi comparada com sua tia, com sua avó, com seu pai. Nossa, você não tem nada a ver com seu pai. Nossa, sua personalidade. Seu pai é um cara que é vencedor. Você é um nada. Ou então você é comparado com seu pai porque ele é ruim.
Ah, tá vendo? É a cara do seu pai, ó. Você é igualzinho seu pai. Por quê? Porque quando você olha assim, às vezes seu pai é uma pessoa que não tem bons exemplos, e aí você é comparado com exemplos ruins. Então você é comparado com exemplos bons sempre para te cobrar, e você é comparado com exemplos ruins para mostrar qual é a sua identidade. Você endoida, você enlouquece. Qual é a sua identidade? A criança, ela tá fazendo o quê? Ela tá no processo de construção da identidade dela. Quem é ela? O que eu presto? Para que eu sirvo? Para que eu sou? O que eu sou bom? O que eu tenho que melhorar? Quem eu sou na minha essência? Esse é o processo de descoberta. O primeiro contato que essa criança tem para aprender esse processo de quem é ela é com o pai, com a mãe, com o professor. Então, assim, esse processo, gente, sabota com a sua autoconfiança, acaba com a sua autoconfiança. Por quê? Porque você não tem nada bom. Porque o bom tá naquele que você tem que ser igual, ou então o ruim tá lá, visivelmente na sua cara, que é igual ao seu pai, igual ao seu irmão, igual a sua tia, igual ao seu avô, igual o filho do vizinho, que é horrível e você é igual. Então, assim, aonde está você nesse processo? Aonde está a sua potencialidade? Então, quando eu levo você para ir de encontro com a sua verdadeira identidade, com a sua identidade sadia, gente, é um desabrochar que acontece. Eu acho que vocês já viram aí os depoimentos aí no meu feed. Você que nunca viu, depois você vai aí no meu feed, tem 2 depoimentos aí, vai entrar alguns outros depoimentos também, mas tem outros depoimentos no meu YouTube. Porque, Sabrina, em 3 meses, 2 meses, a pessoa muda radicalmente? Claro que muda. Então quer dizer que os problemas dela são resolvidos? Não são resolvidos. Os problemas são os mesmos, só que ela muda. E aí a forma de resolver, a forma de encarar o problema muda completamente. E aquilo ali que de repente ela era grande, era muito grande, ela começa a olhar como algo que é pequeno, porque ela cresce. Sabe, ela cresce, porque essa pessoa, quando ela não tem confiança nela mesma, ela se vê pequenininha. Ela se vê pequenininha, ela precisa do outro, ela tem que agradar o outro, ela tem que, sabe, buscar o outro, ela tem que ser como o outro, então ela se vê pequena, ela se vê insegura, ela se vê vulnerável. Mas aí quando ela vai de encontro, descobre quem ela é, gente, é a coisa mais linda, é um processo de amor à primeira vista, vamos dizer assim. Aí você fala assim, mas Sabrina, como é que eu vou saber que eu vou gostar de mim? É porque quando você se encontra com a sua verdadeira identidade, você foi programada para se amar, você foi programada para gostar de você. Isso é natural. Só que qual o problema? As pessoas tentam fazer você gostar de você, ou você tenta gostar de você, excluindo o seu lado ruim. Ah, Sabrina, mas aí eu não quero, mas não tem jeito, todo mundo tem um lado ruim, aí você vai começar a perceber o quê? Que não é só você que tem um lado ruim, esse lado ruim não é a pior coisa do mundo, que todo mundo tem um lado ruim, só que como você idealiza o outro, como você coloca o outro no pedestal, você acha que o outro é só qualidades, você acha que o outro é só força, você acha que o outro sabe, é quase um super-homem, uma mulher maravilha. E nesse processo você vai vendo assim, opa, o outro é tão ruim quanto eu. Então quando você assume o seu lado mal, o seu lado ruim, o seu lado da incompetência, o seu lado, sabe, a sua sombra, como Jung fala, o outro chega para você e fala assim, mas você é assim, você fala, eu sei. Você tira o poder da mão do outro. Quando você assume os seus, sabe, os seus defeitos, a sua sombra, aquilo que você não gosta, você arranca, você arranca com os dentes o poder do outro em relação a você. Ele não tem o que falar para você, porque você sabe quem você sabe exatamente quem você é. Ah, você é um lixo, ok, tudo bem, eu sei que eu tenho minha parte lixo mesmo, sabe? Você encara as coisas com mais tranquilidade. Quando você se depara com essa pessoa, né, essa criança,
quando ela começa a ser comparada, quando ela começa a ver que a qualidade está só no outro, que a qualidade está só a mais bonita, a mais inteligente, a mais boazinha, a mais certinha, a que é a favorita do papai e da mamãe, como que uma criança dessa vai ter segurança nela mesma? Aonde está o potencial dela? Aonde ela pode se agarrar nela mesma, que ela pode chegar e falar, eu posso contar comigo? Não tem. Então, o que acontece? Ela vai perdendo mesmo, não tem como ela ter segurança. Então, quando você começa a ir de como ela ter segurança, quando você começa a se descobrir e quando você começa a acolher os seus pontos fortes, o que acontece também? Você começa a descobrir também os seus pontos fortes. Você acolhe seus pontos fracos e você começa também a acolher os seus pontos fortes. Então, assim, a autoconfiança, ela vai vir desse processo de você entender que você não é amada somente se você for a melhor. Porque esse processo da comparação, ele faz isso com a gente. Ele pega e faz o quê? Eu tenho que ser a melhor para ser amada. Eu tenho que ser igual a Mariazinha para ser amada. Eu tenho que ser igual o Joãozinho para ser amado. Eu tenho que ser igual a Patrícia para ser amada. Porque eu, sendo eu mesmo do jeito que eu sou, eu não vou ser amada. Então você fala assim, eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ter o melhor corpo para ser amado, eu tenho que ser muito boazinha para ser amada, eu tenho que ser a melhor filha para ser amada, eu nunca posso falar não, porque senão eu não vou ser amada. Então você vai num processo de buscar uma perfeição, para quê? Para se sentir valorizada. Você vai trabalhar, você vai fazer um projeto, como que você vai se arriscar num projeto? De forma nenhuma. Porque você está correndo o risco de quê? De ser desmascarada, de você errar. E vai que você erra, as pessoas vão fazer o quê? Vão pensar o quê? Você não pode errar, então você entra nesse processo doentio de não errar. Então você deixa de ser uma mulher ousada. Você não ousa, você não arrisca porque você não pode errar. Imagina uma criança no processo de aprender a andar, se ela não arriscasse, se ela não ousasse. Ela não aprenderia a andar nunca, jamais. E olha, eu vou falar, eu tenho 46 anos, na verdade, eu tenho 47 anos, e eu aprendi a andar, sei lá, com 46 anos. Tem 46 anos que eu ando e eu ainda caio. Qual o problema de errar? Qual o problema? Então você vai começar a entender esse processo de, ok, não tem problema eu errar, eu não vou perder o meu valor se eu errar, porque você começa a desvencilhar o seu valor do que? Dos seus resultados. Porque uma pessoa, quando ela está com um processo de muita insegurança, esse processo, essa relação com ela mesma muito doente, são pessoas que se colocam nesse lugar de nunca errar. Deus me livre. E eu falo erro, é até erro de, puxa, por que eu falei isso com a pessoa? Eu não podia ter falado isso com ela. Meu Deus, eu não podia ter falado. Sabe, você não pode falar nada errado. Você tem que ser extremamente perfeita. Então, esse é o problema. Você chegar e se colocar nesse lugar de perfeição. Isso acaba com você, isso acaba com a sua vida, isso arrebenta com tudo que você constrói, porque você vai ter um medo infeliz de perder tudo. Você vai ter medo, você não vai se sentir capaz de conseguir, de conquistar, porque você não crê na sua capacidade, e quando você conquista, você tem um desespero de medo de perder aquilo, de pensar em perder. Porque por um acaso você conseguiu, porque você não confia em você. Então esse processo de insegurança pessoal que as pessoas reclamam tanto comigo, tá muito atrelado a esse processo de comparação. E isso também está atrelado a essa dificuldade de você receber crítica. Você recebe uma crítica, você se descompensa, você fica ali ruminando, você fica mal. Por quê?
Porque você precisa ser perfeita, porque você não consegue ver valor em você se você não fizer sempre tudo certo, porque o seu valor está nos seus resultados. Então, esse é o processo que tem que ser o quê? Desvencilhado, tem que ser um mecanismo que tem que ser mudado na sua cabeça. Então, é falando isso. Não é? Você vai me ouvir aqui, talvez mude hoje um tanto. Tum, aí você vai me ouvir falar de novo. Vai mudar mais um pouquinho, vai mudar mais um pouquinho, porque isso é muito forte. É a raiz mais profunda de crença que você tem, é o que eu tô mexendo aqui com você. É a raiz mais profunda. A partir do momento que você destrói essa crença de que eu não mereço, eu não sou nada, eu não tenho valor, por isso eu não consigo, eu não tenho valor, por isso eu não sou amada, eu não tenho valor. Aí vai o quê? Quando você destrói essa crença, todas as crenças que são fundamentadas sobre essa, elas vão também automaticamente para o espaço quando essa vai. Então, eu sou uma pessoa carente, né? Toda aquela carência sua vai, que é sintoma, vai para o espaço. Por quê? Porque eu me basto. Eu tô bem comigo mesma. Se eu não achar ninguém para ir no cinema, eu vou sozinha, qual o problema? Eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia. Então, aquela sensação de que parece que tá todo mundo te olhando, tá todo mundo... Por quê? Porque uma pessoa que tem medo de errar, ela tem sempre essa sensação com ela, que parece que tá todo mundo olhando para ela, parece que tá todo mundo mirando ela. Então, quando você entra num lugar que você não conhece, que você não é muito habituada, você não sabe onde que você bota a mão, você fica assim, sabe, sem graça. Por quê? Medo. Porque não tem ninguém olhando para você, mas você tem a sensação de que tá todo mundo olhando para você. Por quê? Porque você, né, tá ali, eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que fazer tudo perfeitamente correto. Então você entra nesse processo de muita insegurança. Muita insegurança. A insegurança faz parte de você. É tanta insegurança que você não tem coragem de falar quem você é. Alguém consegue se ver desse jeito? Quando chegam para você e falam assim, ó, fala para mim suas qualidades. Fala aí 5 qualidades suas. Você... Fala seus defeitos. Opa, você quer o quê? Mão, pé. Tenho 1000 defeitos. Agora fala qualidade. Você não consegue. Por quê? Porque você está tentando se ver no outro. Você não consegue olhar para você. Porque você não existe. Porque o que existe está no outro. E é aquilo que você vai tentar alcançar. E isso te endoida, isso te machuca, isso te faz sofrer, isso te adoece no nível máximo, ao ponto de você não usufruir a sua vida. Então, você cura essa relação com você mesma, automaticamente, suas relações no casamento mudam, mesmo casamento, mesmo marido, mesmo tudo. Sabrina, eu vou ter que trocar de marido? Não, tem que trocar de marido não, eu tô com o mesmo. E eu tinha problemas gigantes. E o que aconteceu? Eu mudei, eu me amei, eu comecei a olhar para mim. E aí, automaticamente, aquilo que crescia na minha frente como um gigante, eu olhei, aí é o que eu falei com vocês, tomou uma proporção pequena, porque não foi o problema que diminuiu, eu cresci em relação ao problema. E aí a gente fica lá naquele processo de, Deus, tira o problema diante de mim, Senhor, resolve o meu problema, Senhor, resolve o meu problema. E ele fala, minha filha, olha para você, olha como que você é muito maior do que esse seu problema. Olha para você. Só que a gente não consegue olhar pra gente, a gente só olha para o problema. E aí a gente fica pensando o tempo inteiro, querendo o tempo inteiro que o problema acabe. Só que você, quando você cresce, o problema continua, só que ele fica muito pequeno e ele se torna insignificante. E aí você fala, puxa vida, esse troço pequeno me tirou noites e noites de sono. Esse negócio pequeno fez tudo isso comigo. Então você tem que entender que a questão não é que você é insegura. A questão é que a sua relação com você está adoecida. E aí o processo, sabe, porque a gente acha que essa insegurança faz parte da sua personalidade.
sabe? Essa carência faz parte da sua personalidade. Isso não faz parte, a timidez faz parte da sua personalidade. Isso não faz parte da sua personalidade. E a pessoa fala, não, porque eu sou medrosa. Não! Isso aí você se tornou assim, mas isso tudo vai sendo abandonado a partir do momento que você vai entrando em contato com você. Então, o problema da segurança, de você começar a ter segurança, o primeiro passo é o quê? É você deixar de olhar o outro como a sua referência. O outro não é sua referência como modelo. Isso pode ter sido até quando você era criança. O outro, ele pode te inspirar. Mas esse tipo de referência que traz insegurança, esse tipo de referência que te faz ficar longe do outro, sabe o que faz? Aí você fala assim, não, Sabrina, é para eu me motivar. Não! Se bobear, isso vai te levar muito para longe daquilo que você quer. Então você começa assim, poxa, eu penso que eu sou assim, mas eu gostaria de ser aquela pessoa lá. Aí você fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá tá anos-luz de mim, eu nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa. Aí sabe o que acontece? Cadê a motivação? Aí sabe o que você faz? Ao invés de te motivar, você se sente uma merda, você se sente um lixo. E aí, ao invés de você ir, você fala assim, não vou nem tentar, porque... eu tenho que emagrecer 30 quilos. Nossa, para eu ficar magérrima. Aí você fala, cara, 30 quilos, eu nunca vou conseguir emagrecer. Você perde a motivação. Por quê? Porque você está olhando para o lugar errado. Porque você está procurando no outro uma referência. E a referência é você. É como eu sou. O que eu faço com o que eu tenho. Sabe? É o que eu faço com o que eu tenho. Então você começa a perder a sua motivação e ter uma sensação de incapacidade absurda. Então olha para você. Começa a olhar para você e começa a perceber o que você tem. O que eu tenho? O que eu tenho definitivamente? Aceita que você não é divino, aceita que você não é divina. E isso vai fazer com que você se torne mais à vontade com você, se dê mais valor para você, que você comece a olhar a obra da criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus, que é você, de uma forma que você comece a ser feliz com quem você é. De uma forma que você comece a olhar para Deus e falar, obrigada, Deus. Obrigada pela pessoa que eu sou. Obrigada pelos meus defeitos, que poderiam ser muito piores. Poderiam ser muito piores. Obrigada, Deus, porque os meus defeitos são pequenos, perto de defeitos, de dificuldades que outras pessoas têm aí, que são grandes. São grandes. Mas entendeu? Então você começa a ser confortável, a ficar confortável com a pessoa de quem você é. Você começa a falar, ok, tá tudo bem, eu sou humana. Pretensão a minha, querer ser igual a Jesus, pretensão. Jesus é o meu modelo. Jesus é aquele que eu olho para me inspirar. Assim como eu tenho meu irmão mais velho, assim como eu tenho minha mãe, meu pai, eu me inspiro. Mas eu nunca vou ser igual a minha mãe, eu nunca vou ser minha mãe. Minha mãe é minha mãe, com as qualidades dela, com os defeitos dela, com os traços dela. Eu sou eu. Eu sou eu. Jesus é Jesus, eu sou eu. E eu quero me inspirar para ser uma pessoa melhor. Mas, eu sou a Sabrina. E eu tenho que aprender a aceitar os meus defeitos. E aí você pode chegar para mim e falar assim, Sabrina, como eu faço isso? Eu quero me ver livre disso tudo. Mas aí é o processo, é o que eu falo com vocês. Primeiro, antes, talvez muitas de vocês aqui não entendiam nada disso que eu estava falando. Não entendiam nada, atribuíam a si próprias todos esses problemas. Eu sou uma pessoa medrosa, eu sou insegura, isso é meu, isso faz parte de mim, eu vou ter que morrer com isso, eu vou passar pela minha existência, essa pessoa covarde, eu vou passar pela minha existência sofrendo, insegura, com medo, travada, sabe, com medo do outro, com medo de desagradar. Não, você está começando a entender que isso é como se fosse uma sujeirinha em você. E aí a gente vai começar a limpar, e você antes não tinha noção de que aquilo ali era uma sujeira, você achava que aquilo era um dedo seu, agora você fala assim, não, isso aqui tá por cima,
Isso não é meu, isso não faz parte de mim. Aí você vai saber, opa, dá para eu limpar, então vou começar a limpar. E aí você vai começando a recobrar por aí o seu processo de confiança em você mesmo, de autoconfiança. E aí você também, nesse processo de autoconfiança, é o processo de quê? De cura da relação com você. De cura sabe, da visão que você tem de você mesmo. Então, o que você tem, né? Fazer o melhor com o que você tem, aceitar o que você tem, depois o que eu aceito o que eu tenho, que sabe minhas qualidades, meus defeitos, eu aceito quem eu sou desse jeito mesmo, fazer o que é o que tem para hoje, não gosta de mim, ok, vai ter gente que gosta, não tem como a gente agradar ninguém, todo mundo mesmo, nem Jesus agradou, por que que eu vou ter a pretensão de agradar? Deixa eu descer desse pedestal, acolher os seus pontos fracos, e não negar, é o que eu comecei falando, não negar suas imperfeições, falar, ó, eu sou assim, eu aqui, ó, eu tenho esse problema aqui, ó. Por quê? Porque quando você nega as suas imperfeições, quando você nega as suas dificuldades, as suas limitações, você nega você. E quando você nega isso, você dá direito pro outro, porque a gente nega, a gente finge que não tá vendo e acha que o outro não tá vendo. Lógico que o outro vai ver. E quando você nega isso, você dá direito pro outro jogar na sua cara e você se envergonhar. Se você chega e fala assim, ó, tem essa sujeira aqui em mim, não tem jeito, eu tô tentando mudar, tô tentando melhorar, tô tentando tratar, mas por enquanto tá aqui. Quando você já mostra pro outro sua imperfeição, o outro vai fazer o quê? Vai chacoalhar com a sua cara como? Você não tem problema, você mostrou. Você mostrou. Então, assim, acolher e não tentar esconder. É mais fácil de você atrair as pessoas quando você mostra que você tem perfeição também. E que tá tudo bem. Tá tudo bem. E o quinto ponto é dar um tempo das celebridades. Para de olhar para celebridades. Para de ficar ali festejando aquelas pessoas sem festejar você. Comece, deixa elas de lado, deixa lá, deleta aí do seu Instagram, tira essas pessoas que você olha e fica invejando, porque isso é normal. Tenho só 2 minutos, gente. É normal você sentir inveja, porque afinal de contas, a inveja é o quê? Eu quero o que você tem. Eu queria ter isso aí que você tem. Não é que eu não quero que você não tenha. Não é que eu quero ter e eu não quero que você tenha. Não, ok você ter, mas eu queria ter também. Então, dá um tempo das celebridades, é o quinto ponto. Por quê? Porque isso vai aliviar a pressão. Se você tem que festejar alguma coisa, se você tem que admirar, começa a se admirar. A olhar para você e começa a se festejar. O que eu faço, Sabrina? Já começa, exercício simples, começa de manhã falando, eu gosto de você, olhando no seu olho no espelho, eu gosto de você, eu gosto na pessoa que você é. Ah, Sabrina, eu não sinto, mas começa a falar isso, confia em mim, tá bom? Galera que não faz parte do meu Telegram, te convido para ir para lá pro Telegram, vai na minha página principal do Instagram, clica no link que tem lá que você vai ver desafio 7x7, insights todos os dias. Um grande beijo e amanhã a gente tá junto de novo.